Isso. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer que para mim é um motivo de alegria poder estar hoje aqui ministrando a palavra de Deus, que é uma grande responsabilidade, e com muito temor e tremor da palavra de Deus, hoje eu estou aqui. Eu vi a Vlad ali passando mal, e nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, do mundo espiritual. A Vlad, eu sei o tanto que ela acredita no meu ministério. Irmãos, a Vlad estava boazinha, 6 horas da tarde, lá em casa. Semana passada, por várias vezes, eu pensei em desistir, mandar uma mensagem para o irmão João, inventar uma história e não vim. Mas aprove Deus eu estar aqui. E o diabo hoje, ele se levantou para cair. Porque nenhum mal ele vai resistir ao poder que há no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 13. E o versículo 14, enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer ao pastor pela confiança de estar aqui trazendo a palavra, ao meu líder, o pastor João, por confiar no meu ministério, confiar em me dar essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Quem encontrou diz amém? Aleluias. Quero dizer para os irmãos, não esperem nada de mim, viu, irmãos? Nada. Porque hoje eu sou apenas um instrumento de Deus aqui. E se Deus quiser, Ele vai usar. Se Deus quiser, Ele vai falar. Mas também se Ele não quiser, Ele não vai falar. Porque a obra é dEle. Eu sou apenas um vaso. E ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem com os olhos e com o coração. Amém? Que diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado, Senhor, para si o homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluias. Deixa eu me organizar aqui. Aleluias. Irmãos, para que todos possam entender o que Deus quer falar aqui nessa noite, eu vou fazer uma introdução dessa palavra. Do capítulo 9 até o capítulo 13, a Bíblia ela vai narrar o início e o começo do fim do reinado de Saul. No capítulo 31, a Bíblia vai narrar a morte do rei Saul. Naquele tempo, Samuel era o profeta desse povo de Israel. Deus falava com ele e ele falava o que Deus tinha para falar para esse povo. Porém, Samuel já se encontrava na sua velhice. E aquele povo, eles pediam um rei, porque Samuel já se encontrava na sua velhice. E quando eles pediram um rei, o povo falou a Samuel que os filhos deles, Joel e Abias, eles não andavam nos caminhos do Senhor, no caminho que Samuel andava. Então, por esse motivo, eles pediam um rei. Assim como todas as outras nações tinham um rei. E Samuel foi falar com Deus e falou aquilo que o povo estava pedindo. E a resposta de Deus foi que o pedido do povo era um pedido como que o povo estivesse rejeitando a Deus como rei de Israel. E depois, quando o povo pediu, Samuel consultou ao Senhor, Deus manda que Samuel
constitui um rei a Israel. Então, Samuel consulta todas as tribos e ali ele encontra um homem, um nome cujo Saul, na tribo de Benjamim, um homem que não existia nenhum outro homem igual a Saul. Saul era um homem grande, um homem forte, um homem belo. Ele se destacava no meio de todos os homens das tribos, das 12 tribos de Israel. E Deus manda que Samuel ungisse a Saul como capitão. E aqui eu quero abrir um parêntese que eu achei interessante. O povo ele pediu um rei. E Deus manda que Samuel unge a Saul como capitão. Por que como capitão? Porque assim como na minha vida e na sua vida, é necessário que o Senhor primeiro nos capacite para entregar aquilo que Ele tem para a nossa vida, seja no nosso ministério, aonde for. Se Deus falou para você que um dia você vai ser pregador da palavra, que um dia você vai ser levita, que um dia você vai pastorear a igreja dele, acredite, esse dia vai chegar. Porém, é necessário que você seja capacitado, que Deus capacite você, porque primeiro vem a capacitação e depois vem o reconhecimento do povo. Aquele povo que te vê, o povo que te segue. Então, o povo escolhe naquele momento Saul como rei de Israel. Ali no capítulo 10, versículo 24, vai mostrar o povo escolhendo. Porém, quando Saul ele foi escolhido para ser rei de Israel, perante todo o povo, Samuel mandou que reunisse todas as tribos de Israel, para que ali fosse escolhido o rei de Israel. Só que acontece um momento muito interessante nesse momento, que Samuel manda ali reunir todo aquele povo. O Saul seria apresentado ali, como rei de Israel. Só que quando ele foi para ser apresentado, Saul ele se escondeu nas bagagens das tribos. E ali eu fiquei meditando naquela palavra quando eu vi, por que Saul ele se escondeu? Saul, igreja, ele se escondeu porque ele teve medo, porque ele teve insegurança e porque ele teve um sentimento de inadequação. Quantas vezes nós somos escolhidos por Deus para fazer a obra do Senhor e naquele momento nós sentimos medo? Isso é normal, porque isso vai mostrar a nossa dependência em Deus. Da mesma forma que Deus tem um ministério na minha vida, ministerialmente falando, que eu vou ministrar a palavra dele, que um dia eu vou pastorear, eu tenho medo desse ministério, eu me sinto inseguro, eu tenho um sentimento de inadequação. Será que as pessoas vão me ver como um pastor? Será que as pessoas vão me ver como ministro do evangelho? Será que as pessoas vão me ver como líder? Mas isso é necessário. E Deus, ele escolhe pessoas que muitas das vezes ele se sente incapazes, para mostrar que a força não vem de você. A força ela vem de Deus. Então, por mais que você sinta esse medo, por mais que você sinta essa insegurança no seu ministério, saiba que quem capacita você, não é a força humana, é Deus que vai capacitar você, é Deus que vai levantar o seu ministério. E não adianta você fugir da responsabilidade que você tem ministerialmente, porque mesmo você fugindo, a chamada de Deus, ela vai encontrar você. A insegurança ela pode querer paralisar, mas Deus trabalha mesmo com os que têm medo. Você pode até ser paralisado, mas Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai ao seu encontro e vai fazer que o seu ministério floresça, que o seu ministério cresça, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Em 1 Samuel, do capítulo 9 ao 12, vai mostrar a escolha e a unção e a confirmação do reinado
de Saul. Do capítulo 13 até o capítulo 15, vai mostrar a rejeição de Deus do reinado de Saul. E no capítulo 31, vai mostrar a morte e o fim definitivo do reinado de Saul. Aí aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre o capítulo 13, onde vai mostrar a primeira desobediência e a primeira rejeição de Deus no reinado de Saul. Onde mostra a desobediência que Saul teve a uma ordem de Samuel, que é o seu líder, que ungiu ele a ser rei de Israel. Naquele momento, no capítulo 13, vai mostrar que Saul estava com o exército de Israel na região de Gilgal, esperando para enfrentar os filisteus. Porém, ali existia uma orientação de Samuel, profeta Samuel, o seu líder. Qual era a orientação dele? A orientação dele é que ele esperasse por 7 dias até que o profeta Samuel chegasse na região de Gilgal. Deixa eu só procurar aqui, irmãos. Aleluias. Porém, nesse período de tempo que Saul esperava que Samuel chegasse até a região de Gilgal, ele começou a deixar que os sentimentos dele naquele momento tomassem de conta dele. Por quê? O povo de Israel que estava com ele para enfrentar os filisteus, eles já se espalhavam, já o medo deixava que o medo tomasse de conta. E então Samuel, vendo que o povo estava se espalhando, ele tem uma decisão. Qual foi a decisão de Saul? A determinação de Samuel era que Saul esperasse por 7 dias até que ele viesse, para que Samuel, sacerdote, profeta de Deus, apresentasse sacrifícios a Deus. Porém, Samuel não o esperou. E ele mandou que o povo trazesse ofertas, sacrifícios para eles, Saul, apresentar a Deus. Porém, essa decisão de Saul custou muito caro a ele. Por quê? Naquela época, somente profetas e sacerdotes podiam apresentar sacrifícios a Deus. Nenhuma outra pessoa podia, somente sacerdotes e profetas. Então Saul cometeu um erro grave no reinado dele, que foi não obedecer à ordem do líder dele. E aqui eu entro em um parênteses. Quantas das vezes nós vemos pessoas, obreiros, líderes da casa do Senhor, que muitas das vezes não segue a orientação do seu pastor, a orientação de um líder, porque eu quero dizer para a igreja, o pastor que está aqui, ele foi constituído por Deus. A autoridade de Deus está sobre a vida do pastor. Um líder que foi escolhido pelo pastor foi escolhido pela ordem de Deus, pela direção de Deus. Então, quando nós não seguimos uma ordem de um líder, a ordem do nosso pastor, nós não estamos seguindo a ordem de Deus. Então, existem decisões, existem consequências gravíssimas que isso pode acontecer. E muitas vezes nós olhamos, tomar dentro da igreja, na honra que nós temos dado para o nosso pastor, para os nossos pastores, para os nossos líderes, muitas vezes não condiz com aquilo que a gente está fazendo. E por isso temos consequências no nosso ministério. E isso foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele não honrou o líder espiritual dele, o profeta Samuel. E a consequência que Saul teve foi o início do fim do seu reinado. Foi aonde, naquele momento, ele deixou que o medo, a ansiedade e a impaciência tomasse de conta dele. E muitas das vezes nós deixamos que o medo, a falta de paciência, a ansiedade toma de conta do nosso ministério e fazemos coisas que não têm direcionamento de Deus. Então, quando Samuel teve essa decisão,
foi quando a palavra de Deus aqui vai falar. Em 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 13, vai falar: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado, irmão, olha o que Saul perdeu, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, uma pequena decisão que Saul teve, errada, onde ele não honrou o líder dele, ele perdeu o reinado que ele teria com Deus para sempre. Então, irmãos, nós devemos seguir esse direcionamento que nós temos dos nossos líderes, dos nossos pastores, porque é onde Deus colocou, é Deus que constituiu como líderes no nosso ministério e na nossa vida. Foi como foi falado aqui pelo pastor Jacó. Muitas das vezes nós temos um pastor na nossa igreja, muitas das vezes nós vamos pedir opiniões para pessoas fora da igreja. Você não sabe como está a vida dele, você não sabe se ele tem a vida no altar, como que está a vida dele com Deus, e você quer pedir, muitas das vezes, orientação para uma pessoa que muitas das vezes a própria vida dele está totalmente destruída. Então, se você tem um líder espiritual, você tem um pastor, procure orientação para o seu pastor, para que você esteja debaixo da bênção e que você não venha ter consequências na sua vida e no seu ministério. Amém? E para poder entrar aqui na palavra a qual Deus colocou no meu coração, que se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 13 e verso 14, que diz: porém agora não subsistirá o teu reino, já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e já lhe ordenado o Senhor, que sejas chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós sabemos pela Bíblia que ao fim do reinado de Saul, Deus constituiu Davi como seu sucessor. Davi era o homem segundo o coração do Senhor. Porém, no capítulo 16, se eu não me engano, Deus vai falar para Samuel que vai ao encontro de Jessé para poder ungir Davi. Ele não revelou quem era, mas era Davi. Mandou que ele fosse a Jessé para ungir o próximo rei. Então Samuel foi ao encontro de Davi, porque Davi é encontro de Jessé, para ir, como é que eu posso dizer? Para ir obedecer aquilo, o direcionamento que Deus tinha dado para ele. Chegando Samuel lá na casa de Jessé, Samuel falou com Jessé que Deus tinha mandado vir ungir ali. Então Samuel ali naquele momento, Jessé chama seus filhos, os filhos com uma estatura apresentável, formosos, aos olhos humanos, são pessoas que tinham todo o perfil para se tornar um rei de Israel, e ali Deus falou para Samuel que não eram aqueles, porém Davi se encontrava lá no campo. Muitas das vezes, como Davi estava naquele momento lá no campo, esquecido por todos, esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, mas Deus estava com Davi. Deus já via que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitas das vezes nós se encontramos assim, pensamos que estamos esquecidos, muitas vezes pensamos que estamos esquecidos por Deus, que o nosso ministério estacionou, que o nosso ministério não vai vingar, mas eu quero dizer para você que o Deus de Israel, Ele vê você, Ele vê a sinceridade do seu coração, Ele vê a sinceridade quando você está aqui servindo o Senhor, seja servindo uma água, seja numa portaria, seja numa ornamentação, seja onde for. Deus está vendo o seu ministério e no tempo certo, Deus vai levantar o seu ministério. Então naquele momento, depois de que ele olhou todos os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, perguntou se havia outro. E Jessé falou que havia sim
o menor da casa, Davi, que se encontrava no campo. Então, mandou que trazesse Davi. E ali, lendo aquela palavra, a gente pode ver que no início do seu ministério, no início de Davi ser ungido ali por Samuel, Deus já honrou Davi. Mesmo sem antes Davi chegar na casa. Samuel falou para Jessé: vai lá e busque ele, porque nós não assentaremos à mesa até que ele venha. O início do reinado quando ali Samuel manda Jessé chamar Davi e unge Davi como rei de Israel, ali nós se depara com mais uma capacitação. Por quê? Deus mandou que Samuel ungisse Davi como rei de Israel. Porém, o período de que Davi foi ungido para ser rei de Israel até o início do seu reinado levou em média mais ou menos de 13 a 15 anos. Então aqui nós olhamos, mais uma vez, Deus sempre vai capacitar para entregar aquilo que Ele tem nas nossas mãos. Deus não vai entregar sem que nós estejamos preparados, porque muitas das vezes a gente podemos receber algo de Deus e acabar não conseguindo exercer aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, enfraquecendo e acabando se frustrando com o nosso ministério. Então Deus, primeiramente, Ele vai capacitar cada um da gente para que o seu ministério, a chamada de Deus, possa se concretizar na nossa vida. Então, o que eu quero falar com essa palavra? Deus manda que Jessé vai ali para poder ungir Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus, né? E eu estava pensando nessa palavra e eu faço uma pergunta para mim e para todos nós. O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? É uma palavra muito forte, é uma pergunta muito forte. Porque não é fácil a gente ser segundo o coração de Deus. A gente tem que renunciar aos prazeres da nossa carne, os desejos que nós temos, para a gente poder andar e ser segundo o coração de Deus. E eu estive pedindo a Deus um direcionamento. O que precisamos fazer para poder ser segundo o coração de Deus? E eu separei 3 características de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A primeira característica, para a gente poder adiantar, ter um coração perdoador. Davi demonstrou capacidade de perdoar mesmo aqueles que o perseguiam e queriam matar. Mesmo aqueles que perseguiam e queriam matar Davi, Davi demonstrou capacidade de perdoar. E nós? Será que nós teríamos essa capacidade de perdoar uma pessoa que muitas das vezes nos persegue, muitas vezes falam mal do nosso ministério, falam mal da nossa família? Muitas pessoas às vezes que desejam o nosso mal, desejam a nossa morte, desejam o mal da nossa família. Será que nós teríamos a capacidade de perdoar assim como Davi perdoou? Porque isso aqui, irmãos, é muito forte. Quando a gente fala de perdão, e o pastor hoje, mais uma vez falou, e Deus confirmou essa palavra sobre o perdão, e Deus tem falado sobre isso. Eu quero ler uma palavra aqui, para a gente poder entender e ver o quanto que é forte. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, vai dizer: e quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoa as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, quando eu li essa palavra aqui, Deus falou algo muito forte em meu coração. Eu faço uma pergunta para a igreja.
se Deus não te perdoar, você vai herdar o reino do céu? Não vai. Então Deus está falando, se nós não perdoar uns aos outros, nós não herdaremos o reino de Deus. Porque se Deus está falando, se nós não perdoar, Ele não vai nos perdoar, aqui está nítido, não vamos herdar o reino do céu. Então o que é melhor? Será que é melhor nós pegar o nosso ego, pisar em cima dele, e lá na pessoa que muitas das vezes ela te feriu, você ir lá e pedir perdão? Ou você, por alguma palavra, acabou ferindo uma pessoa, você ir lá e pedir perdão? Será que não é melhor você ir lá e fazer isso, do que você acabar indo para o inferno? Eu carrego essa palavra comigo desde a minha mocidade, de quando eu entrei no Conjunto Monte Sião. Talvez o Billy, a Vládia, jovens vai se lembrar de uma vez que nós estávamos lá na sede, e o pastor André sempre foi doido assim com a liderança. E ele chegou, ó, se você não perdoar, você não vai para o céu. Ou desse jeito. Mandou todos os jovens lá, um pedir perdão para o outro. E eu carrego isso na minha vida até hoje. Então, irmãos, não sei se tem, e eu acredito que não tenha, mas se existe alguma pessoa aqui nessa noite que precisa liberar um perdão, ou que precisa pedir perdão, faça. Porque é melhor você engolir o seu ego, ir lá e pedir perdão e herdar o reino do céu, do que você ir para o inferno. A segunda característica de um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, ser sensível ao Espírito Santo. Davi tinha um coração sensível à voz de Deus, e ele buscava ouvir o Senhor antes de tomar as decisões. Isso aqui é um ponto muito importante para nós cristãos. Muitas das vezes nós tomamos decisões sem ao menos consultar o Senhor. Por isso que muitas das vezes as decisões que nós tomamos acabam dando errado, acabamos se frustrando. Então todas as vezes, igreja, que nós formos tomar qualquer decisão, seja uma decisão familiar, seja uma decisão do seu trabalho, seja uma decisão do seu ministério, consulte a Deus, busque um direcionamento de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai dar a melhor direção para você. E a terceira característica que Deus falou no meu coração: amor pela presença de Deus. Igreja, Davi tinha o prazer na adoração, na oração e o prazer de estar na presença de Deus. Ele desejava estar na presença, ele desejava orar mais do que tudo na vida dele. E assim como Davi foi, nós precisamos ser. Eu me coloco na primeira pessoa. Eu preciso ser uma pessoa que ame a presença de Deus, que ame orar, que ame estar na presença de Deus. Eu preciso buscar mais. Então o que nós precisamos, o que nós devemos, ser igual Davi. Amar a presença de Deus, amar a obra de Deus, amar orar, porque a oração ela tem poder e a oração ela traz o direcionamento de Deus sobre a nossa vida. Para finalizar, assim como Davi, lá em Salmo 51, 11, falou: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Irmão, que você perca tudo nessa vida. Que você perca carro, que você perca emprego, que você perca amizade, que você perca tudo, mas que você não perca a presença de Deus na sua vida. Porque é a presença de Deus que nos renova, é a presença de Deus que nos fortalece, e é a presença de Deus que todos os dias renova nossas forças para estar firme na casa do Senhor. Que essa palavra venha fazer sentido na sua vida. Deus falou muito forte. Primeiro, a palavra, quando ela vem de Deus, ela primeiro nos confronta, ela bate na gente para depois ir para a igreja. Então que essa palavra ela venha fazer sentido na sua vida, e que esse desejo de ser uma mulher, ser um homem segundo o coração de Deus, ele venha arder no seu coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor de quando você aceitou Jesus. Faça uma reflexão e lembra lá atrás, quando você aceitou Jesus, aquele primeiro amor que você tinha no seu coração, de adorar a Deus, de estar orando, de buscar, de estar jejuando, de estar evangelizando.
que esse primeiro amor possa voltar na minha e na sua vida, porque é assim que nós vamos trilhar o caminho que vai nos levar ao céu. Amém? Então, irmãos, se essa palavra nessa noite ela fez sentido para a sua vida, e você, homem, mulher, sente no seu coração o desejo de ter o seu coração segundo o coração de Deus, eu te convido, venha aqui à frente. O nosso pastor, ele vai estar orando por você, vai estar ungindo você, assim como o profeta Samuel ungiu a Saul, ungiu a Davi. O nosso pastor vai estar ungindo e todo o mal vai ser quebrado, o seu ministério vai florescer, o seu ministério vai crescer e tudo que está travado na sua vida vai destravar. Eu convido a Thalita para estar louvando aqui enquanto o nosso pastor está orando e ungindo a todos. Amém? Glória a Jesus. Santo, poderoso Deus. Glória a Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo.